Esse não é um filme que vai reinventar o gênero nem trazer nada de muito novo, mas dentro da proposta dele, ele se sai relativamente bem. Esse é mais um original Netflix que não foi produzido pela Netflix, é um projeto na verdade da Paramount, mas chega como original Netflix em um gênero que a Netflix investe muito, que é a comédia romântica. E eu confesso que esse foi um dos meus filmes favoritos desse gênero dentro do catálogo da Netflix. Como eu disse, não é um filme extremamente inovador, mas é um filme que dentro do clichê ele consegue fazer tudo direitinho, digamos assim. Ele é dirigido pelo Michael Showalter, que é o mesmo diretor de Doentes de Amor, que é um ótimo filme de 2017, também com Kumail Nanjiani, que volta a fazer uma parceria com ele, e aqui a gente tem ao lado do Kumail Nanjiani a Issa Rae. E eu acho interessante falar dos dois logo de início, porque a química dos dois é o que vende muito o filme, e eles também têm muito carisma individualmente e juntos. E isso é uma coisa que, por mais que um diretor seja muito talentoso, ele não vai conseguir dar aos seus atores. Ou um casal tem química, ou ele não tem. Ou esses personagens, esses atores, são carismáticos, ou eles não são. Então aqui, grande parte do filme funciona por algo que é dos próprios atores. Independente dos filmes que eles fizerem, eles podem estar melhor ou pior, mas eles vão ser carismáticos e trabalhando juntos, eles funcionaram muito bem, pelo menos pra mim. E esse é um filme que pra você gostar, você vai ter que comprar a lógica dele. E qual é a lógica desse filme? São personagens que não são realistas, e eles nem precisam ser. Um filme ele não precisa ser real, ele tem que funcionar dentro da proposta dele. E aqui a proposta de dois personagens que não vão se levar a sério, são dois personagens que vão fazer piada a todo instante. São duas pessoas normais que vão começar a ver gente morrendo na frente deles e eles não vão se desesperar, eles não vão gritar, eles não vão chorar, que é o que uma pessoa na vida real faria provavelmente, mas aqui o que eles vão fazer é piada. Eles estão correndo risco de vida e eles estão fazendo piada. E essa é a lógica do filme, essa é a proposta do filme e são assim que os personagens são escritos. Então se você busca realismo num filme, você não vai encontrar isso aqui. Como eu disse, para você gostar desse filme, você tem que comprar essa lógica dos personagens. E aí dentro disso, o filme ele vai estabelecer um roteiro que é de certa forma bem redondinho, tem um momento a mais aqui ou ali que talvez não precisasse. Talvez a história ganharia um pouco mais de substância se a gente conhecesse um pouco mais do passado dos personagens e tal, mas ainda assim ele consegue funcionar bem, começando já com esses dois personagens se conhecendo e depois tendo um salto temporal para 4 anos depois eles juntos. E aqui já tem uma brincadeira da direção, como ela vai enquadrar essas duas cenas de forma diferente, como a montagem vai funcionar de forma diferente e como a trilha sonora vai funcionar de forma diferente. Então a primeira cena deles juntos, a gente vê aquela trilha sonora romântica, que é o filme até brincando um pouco com esse clichê do gênero, a gente vê eles enquadrados juntos o tempo inteiro, eles falando de uma forma muito mais pausada, um respeitando o outro, e aí depois de 4 anos, eles nunca vão estar enquadrados juntos, vai ter meio que aquele ping-pong, uma hora um fala, outra hora outro fala, e eles discutindo, e a montagem também vai ser mais frenética, a trilha sonora não vai ser romântica, então aí a gente já vê um pouco do talento aqui do diretor, por mais que esse não seja o melhor trabalho dele, esse filme é bem inferior a Doentes de Amor, mas ainda assim ele consegue mostrar algum talento em alguns momentos específicos. E aí em seguida a gente já vai ter a separação do casal, com um evento acontecendo, com um incidente incitante da história, aquela coisa que vai transformar a vida deles, vai ter que tirar eles da zona de conforto, que vai envolver um crime. E o roteiro do filme aqui funciona bem, porque apesar dele não ser tão inventivo assim, ele entende o que um roteiro precisa, que nada mais é do que um antagonismo forte. Então aqui a gente vai ter 3 questões para ser resolvidas. Primeira, o casal vai ficar junto ou não, eles vão conseguir se acertar ou não. Segundo, eles vão conseguir resolver esse crime. E terceiro, eles vão conseguir parecer inocentes para a polícia depois de resolver esse crime. Então são 3 coisas aqui que já desde o início a gente pensa, como é que eles vão resolver isso? Parece impossível. E essa já é uma premissa muito boa para qualquer filme que seja.
quando a gente coloca os personagens em um conflito que é muito difícil deles resolverem. E aí o filme, assim que ele vai andando, ele vai aumentando o conflito progressivamente. Então parece que cada vez esses personagens vão se enfiar num buraco maior e vai ficar mais difícil ainda deles resolverem o caso. Como eu disse, isso é simples, isso é o tipo de coisa que deveria ter em qualquer roteiro, mas aqui é executado de uma forma, se não maravilhosa, pelo menos eficiente. Ainda que o filme funcione definitivamente muito melhor como uma comédia romântica ou até como uma comédia um pouco mais escrachada, que não se leva a sério, do que como filme de ação, do que como thriller. A gente, por mais que a gente até se preocupe com esses personagens, a gente está muito mais preocupado com essas cenas isoladas que vão fazer a gente rir do que com esse grande caso que eles têm que resolver. E aí entra até um pequeno problema que o filme vai apresentar no seu texto, que falta refinar um pouco ele. Então, isso nas piadas e principalmente nos diálogos a gente vê muito aqui esses dois personagens conversando entre si e falando coisas que os dois já sabem, só que eles só falam isso porque o público tem que saber daquela informação. Isso geralmente não é muito bom e aqui essa exposição não funciona muito bem também. E isso vai se desenvolver até um clímax que vai apresentar situações no mínimo inusitadas. A gente acha que a gente sabe para onde o filme está indo e aí vão ter pelo menos umas 2 ou 3 cenas com algumas revelações que você fala: o que está acontecendo aqui? Então vai ter uma cena que vai lembrar um pouco de Olhos Bem Fechados, até tem uma referência meio que clara ali, que você fala, para onde esse filme está indo? E aí em seguida a forma como a questão deles com a polícia vai ser resolvida também é meio anticlimática, mas eu achei uma virada interessante. E no final vai ter aquela questão do vilão explicando o plano e tal, que o filme vai brincar com isso. Então eu acho que aqui, apesar de ser um filme que não é inovador, ele se reconhece como genérico em muitos aspectos e ele brinca com alguns dos maiores clichês do cinema. E do ponto de vista de comédia, que é onde o filme tem que funcionar melhor, eu acho que é sempre muito subjetivo. O que eu acho engraçado, você talvez não ache engraçado. Aqui tem alguns momentos que eu me diverti, que eu achei engraçado, outros momentos nem tanto, como eu disse, algumas piadas um pouco genéricas, algumas usando muitas e muitas referências, a maioria delas, quando usa referências, não funciona. É uma coisa que eu venho criticando constantemente aqui no canal, como muitos filmes, na falta de uma escrita melhor, de humor, você tenta usar referências pra ficar engraçadinho, e aqui pra mim esses são os momentos de comédia que não funcionam, mas no geral é uma comédia que em alguns momentos vai funcionar e é um filme que tem uma leveza que para durante a quarentena é um filme de apenas 1h30, a gente tem que entender esse projeto como tal, é um projeto que não quer ser muito mais do que ele realmente é. Eu acho que o filme, dentro de sua proposta, ele vai funcionar. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 6,5, eu consegui me divertir com o filme, não é o melhor trabalho desse diretor, mas ainda assim, com esse casal carismático, com esse casal que tem uma boa química entre eles e que vai fazer piada o filme inteiro, muitas delas funcionam, outras não, mas ainda assim eu acho que vale a pena assistir se você gosta do gênero. Então por hoje é isso, se você gostou do vídeo já deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que achou do filme, se você concorda ou não comigo, sempre numa boa pra gente trocar essa ideia. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, então o podcast, o Instagram, o Twitter, tem também o meu Letterboxd pessoal. Por hoje é só aí, corta!